Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente para mais um encontro para falarmos e estudarmos um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Este encontro em específico é a continuidade da nossa discussão, na verdade, sobre aperfeiçoamento contínuo dos espíritos, um ciclo de aperfeiçoamento, que hoje vamos falar um pouquinho da parte 3 do ciclo. Vamos entrar nos detalhes da parte 3 para fecharmos no próximo vídeo o ciclo por completo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidá-los à nossa prece inicial. Então vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer novamente por esta oportunidade de podermos discutir e estudar a doutrina espírita e que possamos aprender seus princípios e entendê-los cada vez mais. Bom, a ideia é falarmos então da terceira parte, que é a parte da vigilância desse ciclo de melhoria contínua ou ciclo de aperfeiçoamento contínuo dos espíritos. Esse é um ciclo, para que a gente recorde um pouquinho, baseado no Livro dos Espíritos, na primeira publicação, obviamente, de Allan Kardec, não na sua primeira revisão, mas no atual Livro dos Espíritos que conhecemos, nas nossas traduções, e ele busca puxar ali alguns elementos, alguns princípios do Livro dos Espíritos, trazendo em forma de um ciclo onde a gente possa, obviamente, colocar em prática no nosso dia a dia. Então, só para a gente recordar do ciclo, esse ciclo de melhoria contínua, ou esse ciclo nosso de aperfeiçoamento contínuo dos espíritos, ele está baseado no ciclo de melhoria contínua que a gente já conhece, mundo afora, que é o ciclo PDCA, onde a gente, primeiramente, no primeiro quadrante, e começando no P, girando esse ciclo no sentido horário, nós vamos ter o P de planejamento, onde a gente vai planejar algo, Nós temos o D, que é o próximo quadrante, que é de execução, de ação. Então nós vamos colocar em prática aquilo que nós planejamos, ou que nós estudamos, no nosso caso. E a letra C, que é de checar, Então eu vou, enquanto eu estou praticando, ao mesmo tempo eu estou avaliando constantemente, checando constantemente aquela minha execução para ver se está de acordo com o que eu estudei ou com o que eu planejei. E o último quadrante, que é o A, eu faço uma análise geral dos resultados da checagem, daquilo que eu estava checando, daquilo que eu estava, obviamente, executando, e do que eu estudei, do que eu planejei, volto a planejar e estudar novamente, e vou tentar fazer melhor da próxima vez. Então a ideia é, cada vez que eu giro esse ciclo, eu faço mais, eu faço melhor. Então é melhoria contínua. Para nós espíritas, nós vamos aplicar a base desse ciclo num ciclo de aperfeiçoamento contínuo. Então esse ciclo tende a ter esse nosso ciclo de melhoria como base. E é um ciclo antigo, só para a gente recordar novamente, todo vídeo a gente está fazendo essa recordação. Ele foi nos anos 50 através de Deming, ele foi meio que aperfeiçoado e hoje ele é usado nesse modelo que a gente apresenta. Então a ideia é que do atual estágio que eu estou de evolução hoje, ou desde que o espírito é criado simples e ignorante, ele vai se aperfeiçoando continuamente. Isso é uma trajetória dos espíritos, que é a progressão contínua. E essa progressão contínua, a partir do momento que eu vou melhorando, até chegar, me aproximar, obviamente, de Deus, que é a felicidade, a pureza de espírito. Então eu posso aplicar esse ciclo passo a passo. Então eu aplico, eu vou me aperfeiçoando, me estabilizo, aplico de novo. Acredito que esse ciclo possa ajudar a gente a chegar mais rápido na perfeição. Essa é a ideia, Obviamente a gente vai tirar algo de dentro do Livro dos Espíritos, está baseado totalmente no Livro dos Espíritos. Então, para recordar o nosso ciclo, a gente vai começar com a primeira parte, recordando a primeira parte, que é o planejamento, que é o P do ciclo, que para nós é esclarecimento, Então, em termos de estudo, então, para me planejar, novamente, para o meu aperfeiçoamento, eu tenho que estudar a doutrina espírita. Essa é a ideia, Então, eu vou para a segunda parte do meu ciclo, que é a execução, que é o do, fazer, que para nós é praticar o nosso estudo. Praticar principalmente em termos do quê? Em termos da caridade e através, obviamente, do nosso pensamento. Aí nós vamos para hoje, que é a nossa discussão de hoje, o nosso estudo, que é a parte de checar. Como que eu vou checar a minha prática? Eu vou vigiar.
Lembra de orai e vigiai, né? Então, orai e vigiai é a forma com que eu vou checando a minha prática através daquilo que eu estudei. Então, aqui a gente entra a prece, que é o orai e vigiai, né? E a reflexão diária. Então, prece, orai, reflexão diária, vigiai. E, obviamente, a última parte, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco do aperfeiçoamento. O que é o aperfeiçoamento? É onde eu analiso tudo isso, né? E aí, através do meu pensamento, a minha vontade, eu vou tomar ações para melhorar, estudar mais e assim seguir o meu ciclo. Então, hoje a gente vai, né, formando o nosso ciclo completo, nós vamos nos dar uma atenção na vigilância. É a hora da gente falar do orai e vigiai, dentro do nosso ciclo. Muito bem, começamos então com orai, que é a prece, né? Então, para orar, nós temos um instrumento, né, que é a prece. E a gente precisa entender a prece. A prece, através dela, né, a prece sincera, a prece do fundo no nosso coração, ela tem um valor muito grande porque é a nossa conexão com Deus. É o instrumento que eu tenho de comunicação direta com Deus. Eu com Deus, né? Então, ela tem que ser sincera, ela tem que ter vontade, tem que ter sentimento, né? Pureza de sentimento. A prece em si elaborada, aquelas preces longas, de bonitas palavras, só por em si, o enfeite todo da prece em si só tem muito pouco valor. O que vale o que é mais valioso dentro da prece? É o nosso pensamento focado, a nossa concentração focada, né, para a comunicação com Deus. Isso vale muito mais, o sentimento que a gente coloca, né? Não precisa ser grandes, enormes preces, muitas preces, não. Uma prece singela, pequena, rápida, mas que tenha pureza de coração, ela é muito mais eficaz, né? Então, nós temos vamos dizer assim, três aspectos da prece, e são três coisas que nós podemos também fazer através da prece, né? Então eu vou elencar assim. Primeiro, a gente pode louvar, a gente pode pedir e a gente pode agradecer. Obviamente que dentro de uma nossa prece, nós podemos fazer tudo isso junto, né? Mas às vezes a gente faz uma prece muito mais focada a pedir para nós, ou pedir para os outros, ou pedir para quem está necessitando, ou às vezes pedir para os nossos amigos, para os nossos inimigos, enfim. Nós pedimos ajuda pela prece. Louvamos sempre pela prece. O que é louvar? Enaltecer a existência, enaltecer a criação de Deus. Enfim, temos uma oportunidade divina de estarmos aqui hoje encarnados. Então, só por estarmos encarnados, nós já devemos louvar essa oportunidade e tudo aquilo que Deus, em termos de matéria e outros espíritos para conviver com nós, Deus possibilita, né? É uma oportunidade que eu tenho para me melhorar constantemente. Então, só por isso eu vou louvar a Deus nesse sentido, enaltecer a grandeza de Deus. Vou pedir, né, como eu disse, para qualquer um, inclusive para mim, né? E vou agradecer, eu posso agradecer por tudo, pelas oportunidades, pelas dificuldades, pelos desafios, pelas provas, pelas conquistas, tudo isso eu posso fazer através da prece. Então a prece, eu volto a dizer, para a gente ter a máxima eficácia dessa oração, nós precisamos colocar pensamento, dedicação, né, sentimento puro, um recolhimento para fazer essa prece com muita eficácia. E não esquecer que essa prece, a nossa prece é sempre direcionada a quem? É sempre direcionada a Deus. Então qual que é o alvo da nossa prece? Deus. Deus que é o instrumento, a prece é o instrumento de comunicação com Deus. Obviamente Deus vai nos atender nas nossas preces de acordo com a eficácia dela. E também, obviamente, através dos espíritos superiores, são aqueles espíritos evoluídos que estão incumbidos da vontade de Deus. Então a ideia é entender que prece individual de espírito para com Deus. Não, então eu sempre vou fazer a minha prece para Deus. Para eu me comunicar, me falar com Deus, é o momento que eu tenho. E nesse sentido eu posso pedir, louvar e agradecer. Então aí está a primeira parte da vigilância, né, que a gente pode chamar de orai. Né? Então tem o orai e vigiai. Muito bem. Falta o vigiai, né? O que é o vigiai? E aí eu trago para vocês algo diferente. Eu trago para vocês
uma reflexão diária. Que essa reflexão, obviamente, está no Livro dos Espíritos e é uma mensagem muito bonita de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele traz para a gente um exemplo das suas encarnações, de quando ele estava encarnado, como que ele fazia para evoluir e melhorar cada vez mais. Então ele fazia uma espécie de balanço moral. Como um balanço que a gente faz financeiro, né, as nossas contas financeiras, é um balanço moral diário. Todo dia, antes de dormir, ele passava em revista todos os seus atos, os seus pensamentos, para verificar se ele não faltou com a lei de Deus. E nisso, quando ele acertava, ele, obviamente, firmava mais o seu caminho. E quando ele errava, quando ele cometia uma falta, ele não desanimava. Justamente ele entendia, analisava a falta e começava o processo, né, de reparo, de reparação dessa falta. Que é um processo que tem várias etapas e a gente pode ter uma outra oportunidade para falar sobre isso no futuro. Né? Mas aí em si, ele usava essa oportunidade não para ficar triste ou desanimado, justamente para avançar, para evoluir. Então esse balanço moral é muito importante. Né? É diário, é rápido, é a hora que eu vou me recolher, a hora que eu vou pouco antes de dormir. Enfim, cada um tem seus hábitos. E o balanço ele serve para isso, para que a gente comece a refletir todo dia, né, sobre o que nós estamos fazendo e principalmente o que nós estamos pensando. E como que eu comparo, né? Porque quando eu mesmo tento fazer uma análise crítica, uma autocrítica, eu preciso entender se aquela autocrítica ela está baseada em que critérios, né, em que parâmetros. Porque é difícil às vezes a gente achar um parâmetro para isso. Então é a observância à lei de Deus. Lei de Deus é o nosso parâmetro. A gente pode entender um pouquinho mais claro que a observância à lei de Deus em dois aspectos. O primeiro é exemplos. Quais exemplos eu tenho para me apoiar? Então, um exemplo máximo de caridade é Jesus Cristo. Então, olhar a obra, a passagem, os ensinamentos, as atitudes, os comportamentos de Jesus Cristo nos ajuda a ter um exemplo, um molde de comportamento que eu posso ter. Então, já por aí, a gente já tem uma grande oportunidade de estudo e de prática, né? Tentar ser e tentar fazer aquilo que Cristo fazia no sentido moral, né? No sentido moral. E outro exemplo que a gente tem, e isso está na questão aí 918 do Livro dos Espíritos, são os caracteres do homem de bem. E esses caracteres também aparecem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o homem de bem é aquele caridoso, é aquele que se dedica, é aquele que pratica a lei, né, de amor, justiça, amor e caridade na sua integridade, ou seja, é um homem que pratica o bem por excelência. Então eu tenho as virtudes listadas do homem de bem, eu posso usar isso como um modelo para eu fazer a minha reflexão diária e ver se eu estou fugindo ou me aproximando do homem de bem e da postura moral de Cristo. Né? Então, são exemplos que nós temos de critérios e de modelos. E também temos, obviamente, a parte moral, que são as leis morais, são os meus deveres morais. Essas leis morais, elas estão bem descritas no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, parte 3 ou livro 3, onde Kardec reuniu, né, as 10 leis morais como as 10 leis mosaicas, né? Então, essas leis elas estão, né, numa sequência que a gente pode entender mais ou menos dessa forma como eu estou trazendo para vocês. Primeiro, os nossos deveres, sempre os nossos deveres para com Deus. Então, a oração, por exemplo, a prece, é um dever que nós temos para com Deus, é a comunicação que eu tenho com Deus. Né? Então, a lei da adoração, ou lei de adoração, é uma lei que existe ali, descrita no livro, que vai falar sobre a adoração, inclusive a prece como prática da adoração. E é um dever que eu tenho para com Deus. Tem os meus deveres para comigo mesmo, né, que eu vou praticar aquelas leis para comigo mesmo, e eu tenho deveres para com o próximo, principalmente a caridade, né, a prática sincera da caridade. Então essas leis morais, elas estão divididas nesses três deveres do homem.
Deveres para com Deus, deveres para com si mesmo e deveres para com o próximo. Não dá para a gente fugir. Se a gente quer um avanço intelecto e moral pleno, chegar à felicidade plena, né, à pureza de espíritos, eu preciso cumprir com todas essas leis. Não me desviar dessas leis, observar essas leis. Cada vez que eu me distancio dessas leis, ou da lei natural, da lei de Deus, eu cometo uma falta. E aí o meu caminho entra num caminho de reparação, não cometer mais faltas, reparar as faltas que eu cometi e avançar para frente. Né? Então a gente precisa, pela lógica, cometer menos faltas, não se desviar da lei de Deus e, obviamente, vamos avançar mais rápido. Então essa que é a ideia. Então as leis morais elas são para nós uma norma de conduta para que a gente possa trabalhar o nosso aperfeiçoamento moral. Elas estão aí para isso. Se a gente detalhar um pouquinho essas leis morais, só para não ficar vago, quais são as leis dentro daquelas 10 que são os meus deveres para com Deus, para comigo mesmo e para com o próximo, eu trouxe esse quadrinho, onde as duas primeiras leis, né, a lei da adoração e a lei do trabalho, que é o capítulo 2 e o 3 dessa parte terceira do livro, não é o capítulo 1, porque o capítulo 1 ele chama de a lei natural ou a lei divina. Ele vai falar da lei em si, geral, né? A lei que abarca tudo, que é a lei de Deus, que é a lei natural. No 2, aí em diante, ele começa a falar das leis morais em si, apresentando uma a uma. Né? Então, do homem para com Deus, nós temos a lei da adoração e a lei do trabalho. Né? São as duas primeiras leis. Do homem para com si mesmo, nós já temos a lei, a lei de reprodução, de conservação e lei da destruição. A lei do trabalho e da adoração ficou para cima, aí houve um errinho aí. Mas a gente tem a lei da reprodução, conservação e destruição. São as três leis que se aplicam ao compromisso do homem para com si mesmo. Do homem para com o próximo, nós já temos a lei de sociedade, lei de progresso, que são todos juntos, sociedade todos juntos, lei de igualdade, as diferenças entre os outros, a igualdade entre os demais, e a lei de liberdade. Então é o nosso compromisso para com o próximo. Né? Então nós já temos aí 4 leis, mais 3 leis são 7, as duas primeiras são 9 leis. Aí falta uma, porque são 10 leis, né? Que é a lei geral, que a gente chama de lei da justiça, de amor e de caridade. O Kardec traz para a gente, e os espíritos trazem para a gente, que a lei de justiça, amor e caridade, ela é o resumo de todas as demais leis. Então, todas as anteriores podem ser resumidas por essa lei maior, essa 10ª lei, que é de justiça, amor e caridade. Então, a gente precisa se concentrar, né, nessa questão de observar essas leis morais e tendo como exemplo a Jesus, obviamente, toda a obra de Jesus Cristo, né, as passagens, os ensinamentos, as máximas, e homem de bem e qualquer outro parâmetro que a gente vai estudando dentro do nosso ciclo que sirva de apoio para que a gente possa avançar no nosso aperfeiçoamento moral. Essa que é a ideia. Né? Então, nós não podemos nos esquecer que dentro do ciclo todo, o que nós temos? Nós temos a parte de estudo, que é a parte do planejamento. Então, eu sempre e vou constantemente estudar. Então, a gente vai chamar isso de estudo contínuo. Né? Então, o estudo progressivo e contínuo do Espiritismo. Então, eu vou estudar constantemente. Então, essa é a primeira parte do meu ciclo, o estudo, foco no estudo. Aí eu vou pôr em prática, né? E em prática vai entrar um conjuntinho de coisas, né? Então, vai entrar a questão da prática da caridade, principalmente da caridade. Então, esse capítulo da prática, ele foca na caridade, porque a máxima já diz, né? Fora da caridade não há salvação. Então, nós precisamos focar na caridade e entender os 3 aspectos da caridade e tudo mais, desenvolver essa caridade. E o trabalho, né? O trabalho e o pensamento. Então, são 3 aspectos da prática. Eu pratico a caridade, eu tenho que ser útil de alguma forma, né? Prover uma utilidade. Então, essa utilidade é a lei do trabalho, aí, ser útil. Então, eu vou ser útil e eu vou fazer um gerenciamento dos meus pensamentos.
Então, esses três aspectos é a prática que nós vimos no passado. Agora, nós estamos checando essa prática através do quê? Do orai e vigiai, né? Da vigilância. Então, vigiai, o que é? Eu faço a minha prece, de acordo com a minha disponibilidade, né, da forma que eu gosto e que eu converso com Deus. Então, eu vou orando, porque isso me dá força moral muito grande. Por que eu faço? Por que eu converso com Deus? A gente não pode esquecer que nós somos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber nada, né? E Deus é a inteligência suprema, né? A primeira resposta do livro dos Espíritos, que é Deus. Então, a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, nós somos efeito de Deus, somos criação de Deus. Primeira, né, conclusão que nós tiramos. E Deus é a inteligência suprema. E se nós nascemos, somos criados por Deus sem saber, ignorantes, eu preciso desenvolver moral e intelectualmente. E esse desenvolvimento moral e intelectual, eu sempre vou, né, pedir para aquele que sabe mais que me ajude. Se Deus é a inteligência suprema, obviamente eu tenho que ter um mecanismo de conexão com a inteligência maior de todas. Então eu vou pedir ajuda sempre a Deus. Então esse é um mecanismo natural. Por isso, essa é a base da lei da adoração, Então eu preciso cumprir com esses desejos, e não deixa de ser um dever. Então, para eu evoluir e chegar mais próximo de Deus, eu tenho um mecanismo que é orai, que é a prece, para eu conversar com Deus. Pedir, né, louvar, agradecer. Ok, então isso eu faço para com Deus. E somente a prece, né, eu estou orando, mas eu não estou vigiando, né, e esse capítulo é a vigilância. Então eu preciso, né, checar aqueles meus pensamentos, checar aquela minha conduta, aquele meu comportamento, aquelas palavras no meu dia a dia, para ver se elas estão, né, dentro de um parâmetro que eu tenho de modelo, que é Jesus, que é o homem de bem, que é qualquer outro parâmetro de bem, né, de uma conduta ideal, que eu possa evoluir uma conduta e um comportamento e tipos de pensamento que eu possa avançar mais rápido no meu desenvolvimento intelectual e principalmente o moral, meu aperfeiçoamento moral. Então eu vou orar e vigiar. Né? Então, orando e vigiando, e baseado nesses critérios, né, daqueles modelos que eu tenho, e na lei natural, que é a lei de Deus. E no capítulo 7, na parte terceira do livro, ele traz para nós, né, os espíritos trazem para nós, através de Kardec, né, a descrição das leis morais que a gente tem aí descrita na tela. Então, essa ideia deste capítulo é fazer esse aperfeiçoamento moral através da vigilância e da oração. Muito bem, a gente está chegando ao finalzinho do nosso encontro de hoje, então eu queria sempre trazer para nós aqui um trechinho do Livro dos Espíritos, ou de qualquer obra da codificação espírita, né, qualquer obra espírita. Então eu trago para a gente aqui justamente lá do capítulo 12 da perfeição moral, questão 919 do Livro dos Espíritos, onde nesse trecho, né, esse é um trechinho daquela descrição todinha de Santo Agostinho, do relato dele. E esse trechinho é bem interessante, porque vai falar mais ou menos assim, ó, faça o balanço moral, o balanço de seu dia moral, como o comerciante faz o de suas perdas e de seus lucros. E eu vos asseguro que a primeira operação será mais proveitosa do que a segunda. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.